Queridos irmãos e irmãs, temos a graça de meditar mais uma vez o Evangelho. A graça de meditar a Palavra de Deus é algo que é importante em nossas vidas e não pode faltar nenhum dia. Todos os dias devemos ler o Evangelho, devemos meditar o Evangelho, porque é na Palavra de Deus que nós encontramos o Cristo. A Palavra de Deus é o próprio Cristo. Então, quando nos aproximamos da Palavra, reconhecemos que não estamos apenas nos aproximando de um escrito, de um livro, mas de uma pessoa, a pessoa de Jesus. E o que nos diz essa pessoa hoje? É isso mesmo, no Evangelho Jesus dá 3 recomendações. A primeira delas é: não deis as coisas santas aos porcos e aos cães. Jesus faz essa recomendação para que nós possamos entender a dignidade das coisas sagradas e também compreender que Deus é bondoso e misericordioso para com todos, faz chover sobre os justos e os injustos. As graças materiais, elas devem ser distribuídas para todos. Se não é por causa do egoísmo do coração humano, não por causa que Deus não queira ou porque Deus não tenha planejado que seja assim. Porém, os bens espirituais são só para aqueles que de fato acreditam e abrem o coração para receber esses bens. Então, aqueles que estão com o coração fechado, aqueles que não querem receber o dom, não o receberão. É isso que Jesus deseja nos falar. Então, é importante que nós façamos essa reflexão, não pensando em quem não está recebendo a graça, não, pensando em mim mesmo. Será que eu não sou este cão? Será que eu não sou esse porco, entre aspas, que não acolhe a palavra de Deus e por isso não recebe os seus dons, não recebe a graça divina? A segunda recomendação do Senhor é a respeito da regra de ouro. Qual é a regra de ouro? Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você. Jesus lhe diz que isso é o resumo de todo o Evangelho, de toda a Escritura. Por quê? Porque aqui nos remete à dignidade do ser humano. Quando nós fazemos aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizesse a nós, nós reconhecemos no outro uma dignidade. Ou seja, isso se torna também um remédio para a nossa cultura hoje, que tende a coisificar as pessoas, olhar as pessoas como coisas que me ajudam a alcançar algum objetivo, seja o poder, seja o prazer, seja o dinheiro, seja lá o que for. Olhando as pessoas desta forma, tendo a vigilância de fazer a elas o que gostaríamos que fizesse a nós, com certeza isso se torna um remédio contra esta visão errada dos outros e de si mesmo. Por quê? Porque vamos olhar para nós, vamos reconhecer o que gostaríamos que fizesse a nós, ou seja, reconhecer a nossa dignidade e reconhecer a dignidade do próximo, e viveremos no concreto o amor. A terceira recomendação que o Senhor nos dá no Evangelho de hoje é sobre a porta estreita. E ele diz que a porta estreita é o caminho da salvação e largo é o caminho da perdição, que são poucos os que conseguem entrar na porta estreita. Esta fala de Jesus é uma fala que pode nos trazer alguma insegurança. Meu Deus, se são poucos, então não adianta nem tentar. Não, Jesus diz: procurai entrar pela porta estreita. Nós não precisamos saber quantas pessoas passam por lá, não precisamos saber. O que precisamos da nossa parte é passar pela porta estreita. Então esse deve ser o objetivo da nossa vida, passar pela porta estreita. Mas significa o quê? Que ela é estreita. Por quê? Porque ela é exigente. Ela exige de nós uma resposta, ela exige de nós um comprometimento que nem todo mundo está disposto a dar. Por isso que Jesus fala: muitos são os que não conseguem entrar por ela, porque não conseguem acolher as exigências que é necessário para passar por essa porta estreita. A porta estreita é a porta estreita do amor, e ela está aberta a todos, não está fechada. Então nós podemos sim passar. E vamos acreditar nisso, porque isso é a nossa meta, essa é a nossa meta, a meta da nossa vida espiritual, porque queremos a salvação,
Então entendemos, precisamos estar na porta estreita, não no caminho largo, mas na porta estreita, o caminho que nos conduz à vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.